Hoje nós temos a alegria de receber o Dr. Mário Gobi, delegado, advogado e, diga-se de passagem, atual vice-presidente e diretor de futebol do Corinthians. Delegado Mário Gobi, por que futebol é business? Porque futebol é amor, é paixão e é negócio. O futebol custa muito caro, envolve cifras altíssimas. Sim. E quando um clube de fora vem para comprar um jogador daqui, a moeda dele vale 3 e a nossa vale 1. E não se passou essa cultura ao torcedor para ele encarar isso, Entender isso, né? de uma maneira natural. Então eu me manifestei a respeito disso e se criou uma polêmica, Uma polêmica grande em torno disso. Mas eu repito, futebol é amor, é paixão, é um jogo e é business. Tá bom, tá explicado então. O senhor, como um bom vice-presidente alvinegro, afirmou que o Corinthians será em todo o mundo o clube que mais receberá dinheiro em troca de espaços publicitários no seu uniforme. E aí, o Timão está chegando lá? Está, o Corinthians hoje tem a 5ª camisa mais valorosa do mundo. Puxa. E o 3º maior patrocínio da Nike do mundo. O Corinthians passou de uma receita anual de 60 milhões para 160 milhões. O Corinthians representa 60% da audiência do futebol brasileiro. É imbatível em termos de marketing, de mídia, é um fenômeno do povo, é uma paixão. Sem dúvida. E esses números já demonstram que É uma crença, nós né? vamos chegar lá. Mas, delegado, o senhor sabe que aqui no Tribunal de Justiça, São Paulo, tem muitos corintianos. Eu sei, temos Muitos vários corintianos. que são colegas de conselho lá. E de turma também, né? Sim, claro. Direito, tá certo. E tem muitos, o senhor sabe. Muitos, eu sei, somos colegas. Mas tem outros também, viu? Eu estou dizendo corintiano porque o senhor é vice-diretor do Corinthians. Claro. Mas eu percebo. Mas, voltando só um pouquinho mais aos campos. E aí, jogador de futebol em folga, com ou sem sexo? Eu acho que o jogador de futebol, na folga dele, ele deve ter a liberdade de fazer aquilo que ele gosta, que ele tem vontade. Ele apenas tem que ter sempre a consciência de que ele vive do físico dele e, portanto, os excessos devem ser exceções à regra. Eu acho que sexo é salutar, não há por que restringir. Tá certo. A resposta então seria com ou sem sexo, como ele quiser, né? Como ele quiser. Tá certo. Agora, a última de futebol, depois nós vamos entrar no judiciário. Com muito prazer. É verdade que o senhor já pediu mesmo a sua exoneração do clube? Eu pedi a minha saída do cargo de diretor de futebol. É uma missão, uma função extremamente árdua, difícil, desgastante. Você cuidar do amor de 33 milhões de pessoas. Mas fui convencido de que ainda a hora não era esta, que deveria aguardar mais um pouco. Então, vamos ter um pouco mais de calma e fazer uma transição com tranquilidade na hora certa. Tá certo. Doutor Gobi, o senhor foi o delegado responsável pela divisão de registro e licenciamento de veículo do Detran, aqui em São Paulo. Diga lá, o paulista é um tanto desligado das leis de trânsito ou melhorou após a era das multas? Eu acho que o brasileiro, há 20 anos atrás, era muito desligado com relação a isto. E o trânsito é um fator gerador de crime. E como, né? E grande responsável por homicídios. Sim. Então, eu acho que tem havido uma consciência de 20 anos para cá, com a gravidade das penalidades das multas, com os valores delas, com a questão da pontuação, eu diria que todo mundo se tornou mais consciente e responsável no volante. A verdade é que mesmo com a lei seca, os casos vêm se repetindo e os motoristas recebem penas alternativas, né? O senhor acredita que esse tipo de punição tenha realmente efeito corretivo?
Bom, primeiro, eu acho que quando a gente fala que melhorou muito, eu esqueci de dizer que tem muito a melhorar. O brasileiro tem uma cultura que ele gosta de infringir regras. E isto não vai mudar tão cedo. Sim. Com relação à lei seca, a pessoa que é flagrada infringindo a lei seca, ela recebe todo um processo e isso por si só já é um constrangimento que fará ela pensar muito antes de repetir a conduta. Sim, sim. A questão da pena alternativa eu acho válida, ela só precisa ser fiscalizada para ver se ela é cumprida. Fiscalizado, o senhor falou a palavra-chave, né? Perfeito. Eu acho que quem passa por um processo desse, por uma situação dessas, jamais esquece na vida. E eu acho que isso por si só, o fato por si só, já é uma reprimenda que, se a pessoa tiver o mínimo de boa índole, ela não vai tornar a repetir. É isso mesmo. Pela sua experiência policial, o senhor defende a mudança da Constituição para que a idade da maioridade penal fosse reduzida? Eu não defendo, acho que 18 anos é uma idade É uma boa. idade. Boa. Eu acho que o problema da criminalidade é um problema muito complexo. Não é aumentando ou diminuindo a idade e nem agravando penas e nem aumentando o números de tipos penais que nós vamos resolver. Eu acho que o Brasil passa por um problema muito sério que tem a origem na taxa de natalidade. Eu acho que nós deveríamos implementar isto aqui. É uma violência, contraria tudo aquilo que eu penso, mas não dá mais, o Brasil não suporta mais tanta gente, Alguma coisa tanta precisa ser feita, demanda. né? E eu acho que se nascem pessoas, crianças, aí sem eira nem beira, sem perspectiva. Que futuro, né? E o Estado não aguenta mais suprir. E eu acho que nós estamos perdidos. Precisamos rever isso, Nós né? precisamos ter um controle disso, diminuir a população e, a partir daí, começar um projeto de vida, de sociedade, de gestão, de governo, de tudo. O que o senhor pensa do projeto prestes a ser votado na Câmara dos Deputados, prevendo punição aos promotores que agirem de má-fé? Há quem defenda que se trata de uma clara tentativa de intimidação. O que o senhor acha? Vamos esquecer que o projeto trata dos promotores. Nem precisava tratar dos promotores. Qualquer do povo que agir de má fé deve responder pela sua conduta. O promotor não está acima do cidadão e nem acima dos deveres de uma conduta de boa fé. Acho isso despiciendo e irrelevante. Sim. E não é isto que vai impedir ou dar poderes ao Ministério Público para apurar e cumprir as funções dele. Mas e como se prova a má-fé? É muito difícil, é subjetivo, né? É uma prova difícil de ser produzida. Aí mais um motivo, porque não vai tirar poderes de ninguém de investigar absolutamente isto ou aquilo. Bom, o que importa é que hoje nós estamos aqui de muito boa fé, não é Sim. mesmo, delegado? Sempre. Sempre. E você não saia daí, que daqui a pouco estaremos de volta com o delegado Mário Gobi. Aliás, advogado e atual vice-presidente e diretor de futebol do Corinthians. Até já. O que me faria extremamente feliz seria o Corinthians ser campeão. Fora isso, me faria muito feliz ver toda a obra que nós estamos fazendo no Corinthians concluída. Pois é, doutor Mário Gobi, os PMs ultimamente têm sido massacrados, entre aspas, pelas notícias. Unificar as polícias militar e civil seria uma solução? Olha, acho que isso é um ponto irrelevante na questão, não só no Brasil como em outros países. Existem duas polícias, uma faz
o policiamento ostensivo e a outra faz a polícia judiciária. Eu acho que esta divisão de tarefas é salutar, é muito bem feita e corre bem. E o que eu vejo é que todos, ou a grande maioria, está pronta para apontar os erros, as mazelas e as deficiências das polícias. Sim. E eu não encontro ninguém ou nenhuma voz que cuide das causas desses problemas que a polícia tem. Que vai na raiz, né? Isto. Então, na verdade, para você resolver isto, você tem que ir nas causas. E as causas todos conhecem. E isto não é um assunto que interessa, ninguém quer falar, não vende jornal. E não vende votos. E isto não dá nada. Portanto, eu me abstenho de falar disso, porque não vai me acrescentar absolutamente nada, mas o que menos soma ou menos subtrai é a questão da unificação das polícias. E quanto à portaria da Secretaria de Segurança Pública que obriga policiais e delegados, quando apresentarem sintomas de uso de drogas, a se submeterem ao exame toxicológico. O senhor acha que isso tem base constitucional, ou seja, é legal? Então, existe uma controvérsia sobre isto daí. Como delegado de polícia, eu tenho que obedecer o princípio da hierarquia e da disciplina, é uma ordem superior e nós vamos cumpri-la, tá certo? Mas eu acho que qualquer servidor que você detecte nele alguma alteração de comportamento, algo ligado ao emocional dele, você deve submetê-lo a tratamento. Não sei, no caso, se obrigar, porque precisa ver se a pessoa quer se tratar. Às vezes, obrigar não resolve, apenas constata que a pessoa tem isso. Nós estamos fazendo, vamos fazer e tentar tratar dessas pessoas que merecem mesmo tratamento. No fundo, é tratamento. É isso não mesmo. É pena. Delegado, em 9 anos, a população carcerária dobrou. O senhor teria alguma sugestão para o drama das prisões superlotadas? Olha, Cacilda, num raciocínio simplista seria a construção de mais presídios. Perguntinha difícil essa. Não. Mas aí nós vamos cair naquele problema que nós estávamos falando aqui. O problema da criminalidade, da segurança pública, é muito maior, é muito mais complexo do que se criar cadeias, se prender pessoas, se contratar 100 milhões de policiais, 500 mil armas, 900 mil viaturas. É algo muito mais complexo do que isso, passa por uma reengenharia dentro do Brasil. O Brasil está sem uma estrutura, sem uma sociedade. Não é? Nós precisamos de educação, moradia, trabalho, cultura. Isso é um assunto complexo. Mais ou menos uns 5 programas ainda não resolveria. Eu acho que não resolveria e para ser assim, franco, eu não vejo assim, perspectivas se não vier um programa macro no país todo e começando pela taxa de natalidade. Seria correto, então, afirmar, como se diz nas esquinas, que o judiciário não pune os ricos e poderosos, ou isso é só demagogia que a realidade desmente? Olha, eu acho que a vantagem que uma pessoa de recursos tem é que ela contrata um profissional capacitado e ele vai trabalhar em cima da defesa dele, portanto, a chance dele livrar-se solto é bem maior. É muito grande. O que acontece com uma pessoa que não tem recursos é que ele não vai ter um profissional que vá usar todos os elementos da lei favoráveis a ele na defesa dele, os argumentos todos que ele teriam, as excludentes que ele teriam, e assim vai.
Isto eu acho que é uma verdade. Agora, acho que o judiciário julga aplicando o direito e ele não aplica este direito pela condição que a pessoa tem. E nem poderia, né? E nem poderia. E não faz isso, eu confio demais no judiciário nosso. Ele julga de acordo com as provas que tem nos autos. Mas eu tenho certeza que ele, ao perceber a ausência de um dos elementos do fato típico, ou de um dos elementos, ele por si só decreta a absolvição da pessoa. Vamos ao assunto agora.